Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o Cristo na Escola de Oração, Andrew Murray. Na terceira lição, ele apresenta aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo. Orarás a teu Pai que está em secreto, a sós com Deus, a sós com Deus. É um ensinamento de Cristo Jesus para ser aplicado pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos e pela igreja cristã. Aprender a orar diretamente a Deus, especialmente num ambiente reservado, num espaço reservado. Vamos ler primeiro e depois vamos procurar encontrar esse ambiente. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. É Mateus capítulo 6, versículo 6. Graças a Deus pela sua palavra. E que o Santo Espírito nos conceda graça para este breve momento de reflexão. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Olha, é importante sabermos que não é de hoje, esses comportamentos, essas atitudes, né, de pessoas comercializando a fé, pessoas se valendo da esperança, da necessidade, das expectativas, dos anseios de indivíduos e que apresentam fórmulas mágicas. Através da história, nós sabemos o mercado, os famosos elixires. Tem até uma bebida que era dada para crianças, para abrir o apetite, né? Eu me lembro, era gostoso, né? As mães compravam na farmácia e dava lá um golezinho. Ela tem ervas aromáticas, né? E uma pequeniníssima, né? Uma pequena quantidade de álcool. Hoje estão vendendo ainda, vende. Eu passei numa farmácia esses dias, eu perguntei, estava lá. E tem uma versão aí evangélica que é sem álcool, né? Aquilo é inútil, aquilo não serve para absolutamente nada, tá? Aquilo não serve para nada, aquilo não é nada, é um elixir. O que é elixir? Saíam por aí produzindo, comercializando, normalmente bebidas aromáticas com um pouco de álcool, que as pessoas prometiam curar tudo, de unha encravada, né, até a tuberculose. Tá? Você vê isso nos filmes, você vê isso nos filmes antigos, no cinema. Tá? Isso sempre existiu e ainda hoje existe. Tem gente vendendo aí elixires, né? Um elixir. Tem gente que vende ali uma proteção. Sempre existiu. E pessoas que vendem orações. Sempre teve gente comercializando oração. Essa oração aqui, essa é forte. Essa oração é poderosa. Essa oração você vai casar em 6 meses. Essa oração, seu filho, vai ser no mínimo vice-presidente do Tribunal de Justiça. Tem gente comercializando oração. E isso havia nos dias de Jesus. E Jesus nunca se conformou com isso, ele não aceitava, tá? Não tenha ilusão, ele não aceitava a hipocrisia, né? Os oradores profissionais, eu não estou falando dos oradores que apresentam, estou falando dos oradores no sentido das orações profissionais na porta do templo, no pátio do templo, na rua, na praça, todo lugar está lá o sujeito orando e falando e prometendo isso, aquilo e aquilo outro. Tá. Jesus apresenta um caminho diferente. Ele não proíbe as orações públicas, ele não proíbe as orações comunitárias, porque hoje, no ambiente religioso que nós estamos vivendo, que está totalmente comprometido com a indústria do espetáculo cristão, está comprometido com a indústria do espetáculo, porque a indústria do espetáculo cristão, ela não se apartou da igreja. Ela não se apartou da igreja. As lideranças eclesiásticas vincularam a indústria do espetáculo ao culto, ao fenômeno religioso. Então você tem, dependendo do dia que você vai na igreja, é um show, é um espetáculo. É o palhaço que está lá, é o malabarista, né? É o hipnotizador, é o mentalista, né? É o sapateador.
é o dramaturgo, é o pastelão. Então, toda a indústria do espetáculo, que no mundo, chamado mundo, na sociedade secular, ela se organizou de modo próprio e apropriado na igreja cristã, no ambiente cristão, principalmente evangélico, brasileiro, ela está completamente misturada, causando corrupção e confusão. Se você não foi devidamente adestrado, se você não tem um conhecimento escriturístico, um conhecimento mínimo de doutrinas, você vai ter dificuldade de separar o pregador do evangelho, o homem comprometido com o evangelho, aquele que carrega a cruz, carrega a sua própria cruz, aquele que não foge do seu calvário, ao o stand-up, o comediante de stand-up, né? A trupe de teatro amador, né? A bandinha que quer fazer sucesso, né? O artista frustrado, né? Porque há uma tolerância, inclusive, na nossa igreja evangélica brasileira, uma tolerância com os desafinados, né? O cara quer, mas vai estudar, vai treinar a voz, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, há uma corrupção do propósito da igreja. Há uma corrupção. Isso não é problema meu, isso é problema dos líderes. O que eu não posso é fingir que não vejo, o que eu não posso é me fazer de cego. Tá? Há uma corrupção, há uma sobreposição, e como há uma questão de retorno rápido, as pessoas deixa para lá, é imaturo, é novo. Não, é só um comércio, é um grande comércio, é um grande negócio e que está sob o controle de alguns, cada qual criou o seu nicho lá, criou o seu ninho, criou ali o seu ambiente ali empresarial e cada qual segue o seu caminho. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele traz exigências, e é sobre o Evangelho de Jesus Cristo que nós estamos falando. E Jesus ensinou que nós devemos ter uma vida de oração a sós com Deus. E ele fala do quarto secreto. O que é esse quarto secreto? Olha, os pobres da Galileia, os pobres de Jerusalém, os pobres daquela região, não tinham condições, tal qual os pobres de hoje não têm condições de, nas suas casas, construírem um quarto só para oração, um ambiente só para oração. Como algumas famílias antigas, né, tinham um altar em casa, né? Alguns é um altarzinho mínimo que colocava só uma imagenzinha ali. Outros faziam um altar maior, tinha uma imagem maior, tinha uma Bíblia ali, até um lugarzinho para orar. E algumas pessoas faziam até uma capelinha nas suas casas, né? Entrava na sala, de um lado ali tinha uma capelinha, e o padre de vez em quando, né, ia visitar essas famílias e ali fazia ali o processo religioso ali, a missa e tal. Era assim nas propriedades antigas daqueles que tinham recursos. Quem tinha muito mais mantinha uma capela na propriedade. No tempo das fazendas, das colônias, né, tinha uma capela para toda a comunidade ali. E ali o serviço religioso era oferecido de tempos em tempos. Tá? Nós sabemos disso. Mas é difícil para a maioria das pessoas terem um ambiente apropriado para oração pessoal nas suas casas. A maioria improvisa, né? Os filhos crescem, vão embora, fica um quarto vago, ou você levanta mais cedo, ou vai dormir mais tarde, usa a sala que não tem ninguém, ou o seu quarto enquanto as pessoas estão na sala, e por aí afora vai. Mas não é do ambiente externo que Jesus Cristo está falando. Não é desse ambiente externo. O Deus que vê em secreto, ou seja, o Deus que não pode ser ofendido e insultado pelas nossas ações, o Deus que não pode ser tocado pela nossa arrogância, pela nossa vaidade, pelas nossas presunções, ele está sempre presente e sempre próximo. Ele tomou a iniciativa de invadir
a humanidade e se fez presente no nosso meio, ainda que de forma oculta, plenamente revelada em Cristo Jesus, mas permanece presente em nosso meio. Como temos comunhão com esse Deus? Você pega a Bíblia, você não vê ensinamento de oração. Não tem mandamento. Moisés, o legislador, ele não apresentou uma legislação, um mandamento no que diz respeito à oração pessoal, à oração individual. Há leis, há regulamento para o culto público. Há leis e regulamento para as ofertas, para os sacrifícios, para os louvores, para a gratidão, para o ambiente de instituição religiosa formada naquele período. Mas a vida pessoal de oração não tem um mandamento. Por quê? Porque orar é algo natural do ser humano. É universal. No mundo todo, as pessoas oram. Todos oram. E Jesus sugere, Jesus ensina, Jesus orienta, Jesus ordena a que tenhamos uma vida secreta de oração. Secreta em relação a quem? Em relação aos outros. Diferente da reunião pública, diferente do culto público, diferente da adoração pública, nós devemos cultivar uma vida de oração devocional e pessoal com Deus, de preferência em secreto. Mas o que é esse quarto secreto? É o que fica do lado de dentro. É o que fica do lado de dentro do nosso ser. Não é no cérebro, não é dentro do coração, não é no pulmão. É na alma humana, é no espírito humano, é na mente, é um estado de consciência, é um ambiente criado por nós, criado na nossa mente, na nossa consciência, para que, de modo silencioso e sereno, compareçamos diante de Deus. O Deus que nos enxerga, o Deus que sabe tudo que necessitamos muito antes de pedirmos a Ele. O Deus que aguarda a nossa presença. Esse é o quarto secreto. Esse é um tipo de oração, é um método, é um modelo de oração que não foi contemplado, que não foi muito contemplado, principalmente pelas comunidades evangélicas ou as neopentecostais ou pentecostais, porque tudo tem que ser expresso, falado. Não. Nem tudo tem que ser falado, nem tudo tem que ser dito. Algumas coisas devem ser mantidas entre nós e Deus, no mais profundo do nosso ser, no mais profundo da nossa alma, das nossas devoções, das nossas afeições religiosas, dos nossos sentimentos voltados ao Altíssimo e Todo-Poderoso Deus. Não é a recomendação minha, é a recomendação de Cristo Jesus. Primeiro orarás a teu Pai que está em secreto. Deus é um Deus que se oculta do olho carnal. Em nossa adoração a Deus, enquanto nos ocuparmos principalmente com nossos próprios pensamentos e exercícios, não encontraremos aquele que é Espírito, o invisível. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estar a sós com Deus para sermos instruídos, ensinados. Estamos buscando ouvir a voz de Deus. Estamos buscando colocar a nossa vida à disposição de Deus, tá? O nosso viver, o nosso ser. Não estamos preocupados em buscar visões ou revelações. Estamos ocupados em desenvolver uma vida espiritual, devocional, de comunhão com Deus e sua palavra. Se não tem nada na sua mente, você não terá suporte nenhum para estabelecer esse devocional, estabelecer essa comunhão. É por isso que a vida de devoção pessoal não é muito cultivada, porque isso requer que você estude a palavra de Deus, que você medite na palavra de Deus, que você dedique tempo à compreensão da palavra de Deus. E dedicar tempo não é a máxima dos dias de hoje. Todos querem respostas rápidas. E eu vou dizer o que eu sempre disse. A busca por soluções rápidas
respostas rápidas, pode colocar a pessoa numa rota de colisão e causar acidentes gravíssimos na vida e na jornada espiritual de todos nós. Orar em secreto é construir um altar, edificar um altar a Deus na nossa consciência, ou no nosso espírito, ou na nossa alma. Use a palavra que você quiser. O ambiente imaterial, a parte imaterial do ser humano, ela é a mesma. Não importa o nome que você queira dar, não importa o nome que você queira usar. Esse altar é edificado, deve ser edificado por nós através das devoções, através da meditação na palavra, na leitura. São os alicerces, né? São os fundamentos para esse altar, onde você sempre poderá recorrer em qualquer situação. Aí não fará diferença se você está sozinho ou acompanhado, ou na igreja, ou na praça, ou no ônibus. O seu lugar secreto de comunhão com Deus estará sempre preservado. É esse ambiente que deve ser edificado e preservado. Tão ou mais importante que o ambiente externo, porque esse ambiente externo, ninguém a não ser você é capaz de arruinar, tá bom? É o que você permite que entra na sua mente, na sua cabeça, no seu coração, que vai afetar esse ambiente secreto, esse ambiente interno. Ninguém a não ser Deus e você tem acesso ao seu espírito, à sua alma, à sua consciência. Não adianta ficar falando que ouviu uma vozinha, um vulto, uma sombra, uma corrente, um não sei o quê. É mentira. Você sabe que é mentira, nós sabemos que é mentira. O estado interior da mente humana, do espírito humano, é responsabilidade individual. E é nesse ambiente de total responsabilidade do cristão que Jesus nos ensina a edificarmos e a construirmos um altar, ou um quarto, ou um ambiente de oração, um ambiente para estarmos em comunhão com o Todo-Poderoso Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz.